Olá pessoal, nesse vídeo vou falar então a parte 2 sobre a reação à presença dos cristãos em Antioquia. Na primeira parte eu falei de alguns pontos que são alguns fundamentos, né, que são totalmente equivocados, né? O fato de que havia uma animosidade entre gregos e judeus tornava impossível a presença de judeus em Antioquia ou de cristãos em Antioquia, que cristãos não pregariam numa sinagoga. Eu já falei que o alvo não era os judeus plenos da sinagoga, né? Que essênios eram cristãos, isso não tem cabimento. Enfim, eu falei de alguns pontos que são bastante equivocados. Né? Uma coisa que me chama a atenção no vídeo é quando ele diz assim: isso que eu estou falando aqui, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Isso para mim isso não depõe a favor, não, isso depõe contra. Tá? Isso depõe contra. Quer dizer, você está me propondo uma teoria que ela não tem amparo em ninguém. Ninguém. É totalmente sua, da sua originalidade. Quer dizer, é um problema sério, né? Você está querendo que eu embarque, que eu deixe de lado todas as pesquisas históricas e faça uma adesão completa à sua tese, que é a única no mundo. Precisa ter um. Assim, para aderir a isso, precisa ter realmente um exercício de fé mesmo. Assim, os inscritos daí no canal devem ter uma boa dose de fé para levar isso adiante, porque se vai contra, né, as pesquisas que estão sendo colocadas. Bom, e aí que não tem cristão em Antioquia, né? Não tem cristão em Antioquia. Vou pegar aqui o texto para fechar essa parte, né? Texto do Helmut Köster, né? Introdução ao Novo Testamento, que ele vai falar sobre isso, a presença da igreja em Antioquia, né? Afinal, tinha cristão em Antioquia ou não? Ele vem falando assim: a desvinculação da lei já havia sido reivindicada pelos judeus helenistas, seguidores de Jesus em Jerusalém. Mas uma cidade não submetida ao controle do templo e de suas autoridades seria um lugar mais apropriado para a constituição de uma comunidade livre da lei de Moisés. Tá? A fundação dessa comunidade em Antioquia, a maior metrópole do Oriente e capital da província da Síria, foi por isso um passo decisivo na direção de um esforço missionário importante na diáspora judaica e no mundo gentio do Império Romano. Antioquia passou então a ser a base, o centro de propagação do evangelho para as comunidades de gentios fundadas por Barnabé, Paulo e outros. Tradições antigas sobre Antioquia estão preservadas em Atos dos Apóstolos, onde Lucas relaciona uma lista de profetas e doutores que inclui Paulo. De fato, Paulo comenta em Gálatas 1:21 que havia trabalhado durante mais de uma década como missionário em Antioquia. Então, veja, se você está criticando a historicidade de Atos dos Apóstolos, é outro problema. Eu falei aqui dos trabalhos de William Hansen no vídeo anterior, né? Você tem as cartas de Paulo, Gálatas 1:21, que fala que ele esteve pregando em Antioquia. Então não há contradição disso em relação à carta de Paulo e Atos dos Apóstolos, tá? A questão é se essa atividade pode ser datada, o que depende da análise do relato de Paulo em Gálatas e da datação do concílio apostólico. Este não pode ter acontecido após 49. Assim, Paulo deve ter ido para Antioquia 11 anos antes, ou talvez até 14, ou seja, não depois de 38, com o seu chamado tendo ocorrido 3 anos antes, o que implica que essas comunidades de seguidores helenísticos de Jesus na Síria eram comunidades missionárias ativas já em 35 depois de Cristo. Assim, muito poucos anos medeio entre a morte de Jesus e o início da missão dos gentios, desvinculada da lei de Moisés. O movimento deve ter se propagado com força explosiva. As cartas de Paulo são de suma importância para a reconstrução dos ensinamentos e práticas da comunidade de Antioquia. Todas as tradições que Paulo cita e adota certamente procedem dessa congregação, onde ele havia trabalhado durante muitos anos. Quando falamos da proclamação da igreja helenística antes de Paulo, referimos-nos à formação de tradições e organização de estruturas eclesiásticas na década de 30 do século I. O centro dessa proclamação foi o querigma do Jesus crucificado, que Deus ressuscitara dos mortos, a história do seu julgamento e sofrimento e relato de suas epifanias como momentos decisivos. O relato de que Lucas, em Atos 11:26,
de que os discípulos de Antioquia foram os primeiros a serem denominados cristãos, porém, é anacrônico, pois Paulo ainda não conhece esse termo, mas a designação da mensagem como evangelho e a autodesignação da comunidade como igreja devem ter, evangelion e eclésia, devem ter surgido em Antioquia e não em Jerusalém ou em outras comunidades de língua aramaica, porque ambos os termos pertencem ao mundo grego, onde o sentido geral de evangelho é notícia, especialmente a notícia que anuncia o começo de uma nova era através de benemerências do imperador romano, e onde igreja, eclésia, designa a assembleia de cidadãos livres. Ao mesmo tempo, há uma relação com as escrituras de Israel na tradução grega desses termos, onde eclésia denota a Assembleia de Israel. Em pouco tempo, a designação da proclamação como evangelho também ficou conhecida, vinculada à Bíblia grega, onde o verbo correspondente, evangelizestai, proclamar, descreve a mensagem de libertação de Israel, como está em Isaías 52:7 e Romanos 10:15. Então, esse termo evangelho possivelmente vem de uma herança judaica, Isaías 52:7. Tá? E ali ele vai desenvolvendo aí. Tá? Então, isso é o Helmut Koester falando. Helmut Koester não é apologista da igreja, né? Ele está aqui na página 107 falando que, de fato, as indicações são de que Paulo pregou em Antioquia. Por quê? Porque isso está nas cartas de Paulo, e as cartas de Paulo são ditas autênticas. Né? Os historiadores, em sua grande maioria, consideram as 7 cartas paulinas autênticas. E ali já se fala de Antioquia. Então, você dizer que não teve igreja cristã em Antioquia é o mesmo problema que você dizer que Paulo não existiu, que é um personagem fictício. Está na mesma linha. Se você nega a existência, a historicidade de Paulo, né, aí realmente a igreja de Antioquia vai junto, né? Porque isso está atrelado tanto ao Atos dos Apóstolos quanto às cartas de Paulo, né? E a historicidade da carta de Paulo, ela está atestada, eu falei isso, com os estudos do William Hansen, que mostrou uma grande correspondência em tudo ali que está relatado ali em Atos dos Apóstolos com os achados arqueológicos que a gente encontrou que confirma aquelas informações ali. Então é isso, muito obrigado então.